Olá, pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo aqui na área. Vamos nessa, então? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre foi chamada Primeira Guerra Mundial, porém, no início, era chamada Grande Guerra, tá legal? Por quê? Porque eles não sabiam que iria ter aí uma Segunda Guerra, né? Então, não podia chamar Primeira Guerra. Então, foi chamado inicialmente de Grande Guerra, mas hoje aparece como a Primeira Guerra Mundial, consequência do imperialismo que a gente viu lá do século XIX, tá bom? Porque a gente vai analisar aqui as alianças que foram formadas, né? Depois da industrialização, com o processo que ocorreu aí a partir do século XIX, as etapas, né, desse avanço da guerra pela Europa e, consequentemente, a gente vai ter aí no final a Liga das Nações, que foi o objetivo aí criado aí pelo governo dos Estados Unidos, tá bom? O famoso Wilson. Os 14 pontos de Wilson, depois se tornou aí a Liga das Nações, tá? Então é isso que a gente vai ter agora dentro desse processo aí chamado de Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa importante que a gente precisa ver aí são as tensões europeias, né, que estavam ocorrendo ali no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX. Havia uma enorme tensão e rivalidade entre os governos, tá? As chamadas aí grandes potências europeias, como a Alemanha, Inglaterra, França, né, Itália e assim por diante. A corrida armamentista é muito boa para os negócios. As grandes potências europeias preparam-se para a guerra. O seu serviço militar ininterrupto treina homens para a guerra. Em fábricas e algumas poucas semanas de treino nos uniu num grupo grande e entusiasmado. Em São Petersburgo, os russos, agora em guerra, cantam um hino imperial, que começa com Deus proteja o czar. O embaixador francês está presente. Ele escreve: o czar está tomado pela emoção. O seu povo o imbuiu com uma missão divina. Ele é o mestre absoluto do corpo e da alma deles. Agora, dentro desse processo, a gente vai ter, a gente inclusive chama isso aí de guerras, né, que ocorreram aí dentro do continente europeu. É lógico que outros países participaram, mas os protagonistas inicialmente aí foram os europeus. Então nós tivemos aí nesse momento, né, como eu falei para vocês, no finalzinho aí do século XIX, início do século XX, o mundo ele vai, né, ficar mais tenso por causa dessas buscas, né, que existiam aí por essas potências dos mercados consumidores que existiam, seus produtos, né? Então eles começaram a disputar colônias aí na África e na Ásia. Então isso levou esses movimentos, né, que nós tivemos aí a partir desse momento. Só que um pouquinho antes, nós tivemos outros movimentos que eles chamaram de movimentos nacionalistas. Esses movimentos, né, eles buscavam agrupar no estado ou nos seus estados, né, de povos e culturas semelhantes, o que levava a um desejo da expansão territorial. Entre os principais movimentos, nós temos aí o pan-eslavismo, tá? Que é a política estimulada aí pela Rússia, e eles defendiam nada mais, né, importante naquele momento para eles do que a união de todos os grupos de origem eslava, tá? Que pertenciam ali à Europa Oriental. Aproveitando-se da fragmentação do Império Otomano, eles acabaram desenvolvendo esse processo aí que era o domínio do Império Austro-Húngaro. Então, esse movimento aí é chamado de pan-eslavismo. Um outro movimento importante é chamado de
pangermanismo, tá? Que nada mais foi do que um movimento político nacionalista ocorrido aí, né, no finalzinho do século XIX, que era a união dos povos germânicos da Europa Central. Então, por aí vocês já observam que nós temos dois grupos, tá, nacionalistas que vão desenvolvendo aí esse trabalho e isso vai causar uma tensão muito forte, né, em relação a esses países. Então, esse movimento aí, antes, né, do início da guerra, a gente chama de paz armada, porque cada grupo e cada país, né, porque eles fizeram alianças posteriormente, eles vão se unindo e, ao mesmo tempo, os grupos que se uniam se tornavam rivais daqueles, né, que competiam com eles nesse processo da disputa internacional. Então, esse clima, né, de rivalidade a gente vai chamar aí de paz armada. Por quê? Ao mesmo tempo que eles estão tentando desenvolver a paz, eles estão ampliando o seu arsenal aí para poder enfrentar, né, essa guerra que veio posteriormente. Então, eles procuraram sempre aumentar aí o poder militar, né, fortalecendo seus exércitos e formando essas alianças, né, que a gente vai ver em seguida. Ok? Dentro desse processo das alianças, a gente vai ter aí duas que se destacaram, né, através da formação dessas potências que se organizam, e aí a gente vai ter a Tríplice Entente, tá, que era o Império Britânico, porque eles se tornaram uma potência muito forte na época, e a gente vai ter a França, a gente tem o Império Russo, né, que entrou até 1917, depois eles acabaram saindo aí no finalzinho da guerra, e os Estados Unidos que entraram em 1917. Então, em 1917, os russos saem e os norte-americanos entram, tá? Para fazer frente à Tríplice Entente, a gente vai ter uma outra aliança aí de outros países importantes, que eles vão chamar de potências centrais ou Tríplice Aliança, que era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, tá? Então, tudo isso vai gerando uma tensão muito forte, que a gente chama esse movimento aí de política de alianças, tá? Agora, a guerra tinha que acontecer, né? Então, a gente vai ter uma coisa chamada de estopim, que é o momento quando explode essa guerra, tá? Que ocorreu justamente na Europa, como eu falei para vocês, que foi o assassinato aí do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono austríaco e estava visitando, né, um país da Europa, juntamente com a sua esposa, tá, de uma cidade chamada Sarajevo, na Bósnia, e aí, consequentemente, ele foi assassinado aí em 28 de junho de 1914. Então, esse é o estopim, esse é o início, mas a guerra, de qualquer forma, ela iria acontecer, tá? Mesmo porque a gente tinha essa rivalidade, essas tensões que estavam ocorrendo entre eles. E o assassino era um estudante, né, pertencente a uma organização que era apoiada aí pelo governo sérvio. O assassinato ele provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia e por aí começa a desenvolver aí esse processo da guerra. Então, devido à política de alianças, várias outras nações entraram no conflito. Então, como eu falei para vocês, o estupim explodiu, é justamente isso que muitos estavam esperando para justificar a entrada nessa guerra, tá? Então, a gente tem esse movimento, essa tensão que ocorreu após esse atentado e, a partir daí, ninguém segurou mais, tá? Após essa invasão da Sérvia pelo exército austríaco, ocorreram uma série de acontecimentos que consolidaram o início da guerra. Primeiro, a gente vai ter aí a Áustria que vai declarar guerra à Sérvia. Depois, já em 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou aí o seu exército contra a Áustria e a Alemanha. Aí, em 1º de agosto, a situação já vai ficando mais tensa, né? A Alemanha acabou declarando guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Então, vocês já observam que eles estavam só aguardando uma declaração dessa para poder essas alianças que estavam sendo já organizadas, elas entrarem para poder
desenvolver aí o que eles já estavam querendo. Aí, para atingir a França, os exércitos alemão e austríacos, eles acabaram invadindo a Bélgica, né? Até então, a Bélgica era neutra. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra à Alemanha. E aí o pampeiro está estabelecido, né? Então, os países estavam armados e preparados para essa guerra, né, como aconteceu. As potências reuniram-se em blocos, tá? Então, essa preparação para o grande conflito, o mundo esperava uma guerra rápida, né? Eles achavam que ia durar aí uns 6 meses, porém, essa guerra durou aí 4 anos. Então, foi uma situação extremamente tensa, porque os países europeus achavam que a coisa ia passar tudo muito rápido, na realidade não foi bem assim. Outra coisa importante é o que a gente vai ter aí no desenrolar dessa guerra. Então, a gente vai ter aí o que eles chamaram de fases, né? Então, nós temos aí 4 longos períodos que ocorreu. A primeira fase a gente vai chamar aí de fase de movimento, né? De 1914 a 1915. Depois, a gente vai ter a Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1916, e uma nova guerra de movimento que ocorreu aí já no finalzinho, né, de 17 a 1918. Então, essas trincheiras, elas vão ocorrer, eu vou, né, explicar cada uma delas aqui para vocês terem uma ideia como é que esse conflito ele foi se desenvolvendo aí. Então, uma rápida ofensiva contra a França, que organizou um contra-ataque, tá? Que foi extremamente importante para o avanço aí germânico sobre Paris. Então, o primeiro momento aí é esse contra-ataque que ocorreu entre esses dois países inicialmente. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu uma vitória assim significativa. Por quê? Eles se mantiveram aí dentro de um processo inicialmente que a gente chama de equilíbrio, tá? De forças frente ao combate, porque os dois estavam preparados aí inicialmente. Então, houve um equilíbrio e as pessoas ficaram só aguardando para ver o desenrolar. Aí, a partir de 1915 a 17, a gente vai ter a movimentação das tropas, que a gente chama aí de fase anterior, né? Que foi substituída por uma guerra de trincheiras, em que cada lado procurava garantir suas posições e deter o avanço do inimigo. Eles faziam aquelas valas, ficavam internamente ali para poder tentar segurar o inimigo de qualquer forma. Então, foi extremamente dura e desgastante para as tropas esses conflitos inicialmente. Ok? Então, as batalhas elas foram desenvolvendo, os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, né, lutando pela conquista, e pequenos pedaços de território, né, que eles foram estabelecendo ali na Europa entre esses países. A fome, a doença e também, né, os inimigos desses guerreiros realmente, para eles, foi uma situação extremamente tensa e muito complicada, porque iam morrendo aos milhares. Ok? Depois a gente vai ter nas trincheiras os soldados, eles né, acabaram convivendo com ratos, parasitas, a lama. Imagine vocês aquele clima terrível, né, muito frio da Europa, e esses soldados naquelas valas ali fazendo as trincheiras. Então, eles foram sofrendo muito, tá? Porque eram desprotegidos por grandes redes aí que eles fizeram de arame farpado e por muitos homens armados que nesse momento eles já estão usando aí as metralhadoras, tá? Na terceira fase a gente observa que é marcada pela entrada de outros países na guerra. A marinha, por exemplo, alemã, ela usando aí submarinos, afundou navios de países como Estados Unidos e Brasil, alegando que esses transportavam recursos para os inimigos. Então, era uma boa desculpa aí que os alemães davam nesse momento para poder ir afundando aí os submarinos aí de outros países, inclusive o Brasil. Então, durante essa fase, destacaram-se 2 acontecimentos importantes. A entrada dos Estados Unidos no conflito, que ocorreu aí em 6 de abril de 1917,
e a saída da Rússia, que por acontecer lá uma mudança, né, do regime deles, né? Eles eram capitalistas, passaram para o socialismo, a gente vai ter a Revolução, mas tem um capítulo à parte que eu vou trabalhar com vocês, que é a Revolução Russa. Surgiu um cara muito importante aí, chamado Vladimir Lenin, que vai, inclusive, inicialmente ele foi patrocinado aí pelo governo alemão, né, para retornar e fazer essa revolução. Os alemães achavam que ia ficar tudo bem para eles, mas é lógico que depois a gente vai perceber que a coisa não foi bem isso. Mas se destaca aí o Lenin, que foi uma figura importante e, consequentemente, tirou a Rússia da guerra. Agora, é importante a gente observar que surgiram também novas tecnologias bélicas, né? Como tanques de guerras e aviões. Como vocês vão observar nas imagens e o filme que eu vou colocar aí, vocês vão perceber que é um momento importante, né, desse avanço aí dessa tecnologia. Então, está acontecendo a guerra e, ao mesmo tempo, eles começam a desenvolver armas novas. E, como vocês sabem, aí, durante a história, toda vez que alguém consegue uma arma nova, consequentemente, ele vai querer dominar o opositor e, assim, o mundo, né, continua. Enquanto os homens lutavam aí nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. Isso aí foi importante, porque as mulheres assumiram um papel, né, de destaque aí nessa sociedade nesse momento, tá? Depois, a gente vai ter aí o avanço dos inimigos. Ele era retardado, né, pelo uso de armas potentes que estão surgindo, e eles também faziam aí essas cercas de arame farpado, consequentemente impedindo o avanço, né, dessas infantarias que eram armadas aí muitas vezes com as metralhadoras. Então, isso aí tudo ocorre para poder, a partir de 1915, os alemães começaram a usar, né, uma arma aí que ficou famosa depois, o tal do gás tóxico. Então, esse gás as pessoas inalavam, os soldados, e, consequentemente, eles ficavam muito mal e milhares morreram, né, após a inalação desse gás. O gás mais famoso ficou conhecido foi o famoso gás mostarda, tá? Apesar de ser um condimento importante hoje, a mostarda, né, que você coloca aí no seu lanche, né, no seu cachorro quente, assim por diante, mas naquele momento eles chamaram, né, esse gás aí de gás mostarda, que acabou matando, dizimando aí milhares de pessoas. A alimentação era feita à base de carne, vegetais e, consequentemente, enlatados e biscoitos. Então, vocês observam que essa alimentação não era lá essas coisas para poder manter essa população. E muitos morriam também de fome, porque chegava um determinado momento que acabava a comida. Então, preocupados com o possível pagamento da dívida, a população norte-americana começou a incentivar o governo a entrar na guerra. Então, o governo que era neutro, que se dizia neutro, né, porque enquanto os países europeus estão lutando lá na guerra, os norte-americanos estavam fornecendo produtos, fornecendo soldados, armas e assim por diante. Só que quando os norte-americanos perceberam que, com o desfecho da guerra, que estava todo mundo ficando aí numa situação extremamente difícil, né, sem dinheiro, consequentemente, começou a incentivar esse governo a entrar na guerra. E aí que o governo dos Estados Unidos, né, entrou na guerra aí em março de 1917. Os alemães afundaram alguns navios americanos. É lógico que isso aí foi uma forma de justificar para a população que eles precisavam entrar. E, consequentemente, como sempre, eles fizeram aí um pacto com a Inglaterra para poder, né, trabalhar juntos em prol da derrota aí dos alemães, né? Então, a entrada aí dos Estados Unidos na guerra foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente, porque os norte-americanos entraram ao lado aí dos norte-americanos, dos franceses, né, dos italianos e assim por diante. Agora, após essa guerra, a gente vai ter algumas mudanças, né, que ocorreram aí. A mudança mais significativa que a gente percebe é que a economia desses países ela ficou prejudicada, né, devido à produção de guerra e à miséria.
as doenças se espalharam, né, pela Europa inteira e ficou aí extremamente complicado para eles poderem cuidar de todas essas frentes. Consequentemente, a situação vai ficando cada vez mais complexa aí para os europeus. Devido à grande quantidade também de homens, né, nos combates, uma parcela grande de mulheres ingressou aí no mercado de trabalho, né, trabalhando aí nessa indústria inicialmente, especialmente na Inglaterra, na França e na Itália. Foram os países onde a gente teve um destaque aí das mulheres muito importante, e também elas trabalharam posteriormente para conseguir aí, né, seus direitos. Tudo isso foi ajudando aí a formatação de uma nova sociedade que estava surgindo, tá? Depois, aí já no final da guerra, a gente vai ter o apoio financeiro aí dos Estados Unidos, que foi extremamente importante para a vitória da Entente, né, e seus aliados. E em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz, né, em condições bastante desvantajosas. E teve que ser, né, extremamente complexo aí para os alemães, que eles não podiam formar mais aí um exército com mais de 1.000 soldados, né? Foram travados cenas de destruição em comuns, além dos diversos sacrifícios humanos que foram ocorridos, tá? Alguns historiadores, inclusive, estimam que essa guerra ela deixou cerca de 10 milhões de mortos, tá? E 30 milhões de feridos. Então, vocês observam, mesmo as pessoas que não morreram, mas imagine vocês cuidar de 30 milhões de feridos, né? Uma situação muito complexa que acabou deixando aí a população do mundo inteiro extremamente perplexa nesse momento. Agora, para resolver essa questão, tem sempre o tratado, aí nesse caso foi um tratado chamado Tratado de Versalhes, onde a gente vai ter a rendição da Alemanha, né? Foi formulado aí 27 nações vencedoras da guerra. O Tratado de Versalhes ele foi importante porque ele impunha duras condições aos alemães. Por exemplo, reduzir o poderio militar de seu exército, né? Pagar indenização aos vencedores, entregar parte de suas possessões, né? As regiões que eles tinham conquistado. Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados entre os países envolvidos no conflito, tá? Alguns países ganharam territórios, outros perderam, que é a regra da guerra aí que ocorre, né? Outros foram formados, como, por exemplo, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, e aí a gente vai ter essa mudança total aí no cenário, né, da guerra. Aí, em 28 de abril de 1919, a gente vai ter membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram aí a criação da Liga das Nações, tá? O que era essa Liga das Nações? Ela era integrada aí por países de todos os continentes. Seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, né? Procurando preservar a paz mundial. É lógico que isso aí, né, chega um determinado momento que não funcionou mais, mas, de qualquer forma, nesse momento ele foi importante para poder organizar esse início, né? Agora, do outro lado, a gente tem aí vários países, como os Estados Unidos, a Alemanha, a União Soviética, na época, né? Porque a União Soviética, a Rússia, ela se tornou uma união de várias repúblicas, por isso que é chamada aí de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não participaram da Liga das Nações, né? Tornando uma organização pouco eficiente. Então, se essa famosa, né, União das Repúblicas Soviéticas que está surgindo aí, não participou e não, né, fazia parte e não respeitava, consequentemente, vai ficar difícil aí para poder esse projeto ir à frente, tá bom? Agora, de qualquer forma, a gente percebe que após essa guerra, nós vamos ter aí a ascensão dos Estados Unidos, que inclusive desde o final do século XIX, que com a sua grande produção industrial, vinha se expandindo, tá? E aumentando aí o campo econômico pelo mundo. Então, até o século XIX, né, final do século XIX, a gente tinha aí a Inglaterra, que era uma superpotência. A partir desse momento, surgem os Estados Unidos, né, que foi um país extremamente importante aí,
que levou muitas vantagens com essa guerra, e a partir desse momento a gente vai ter aí os norte-americanos que vão dominar o mundo através aí da indústria, tá? Então, os Estados Unidos foi uma das nações que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, fornecendo, inclusive, os produtos, né, que os países europeus utilizavam em conflito e ocupando, lógico, suprindo os mercados da Ásia, da América Latina, da África, e assim por diante. Então, após o fim da Primeira Guerra Mundial, os bancos norte-americanos, para vocês terem uma ideia, eles concentravam cerca de metade de todo o ouro que circulava nos mercados financeiros aí do mundo. Isso é um negócio fantástico, né, que ocorreu. E o grande precursor aí dos Estados Unidos nesse momento é um cara chamado, né, Wilson, que foi o cara que idealizou, né, essa organização, a Liga das Nações. Inicialmente aí era chamado os 14 pontos de Wilson. Então foi um presidente importante nesse momento aí para poder tentar organizar aí o mundo após a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Outra coisa importante é que os perdedores tiveram que assinar o tratado, tá? Então, o cara, quando ele assina o tratado, ele se compromete a cumprir as regras, tá, que estão ali. E é lógico que essas regras elas foram colocadas ali pelos vencedores. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha teve seu exército reduzido e a sua indústria bélica extremamente controlada. Então, teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores, né? Então, esse tratado de Versalhes, na realidade, ele repercutiu na Alemanha sendo o principal fator de sentimento de revanche, né, que ocasionou aí a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia. Porque a partir daquele momento, toda aquela vergonha na concepção dos alemães, eles criaram um revanchismo. E aí surge, sabe quem? A figura que participou, inclusive, aí da Primeira Guerra Mundial, que foi um soldado que não destacou tanto, que foi ferido, inclusive, o Adolf Hitler, que vai se tornar aí a figura mais importante para acontecer aí a Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente vai ver um capítulo à parte, tá? Então, o resultado foi aproximadamente 10 milhões de mortos, né, e feridos. Isso foi uma catástrofe aí mundial, tá? A destruição da produção agrícola, a indústria ela foi muito prejudicada, a parte econômica foi extremamente esfacelada. Então, gente, a guerra aparentemente é uma coisa boa para os vencedores, porém, ambas as partes ficam numa situação complexa, né? Então, a guerra é muito ruim para todos, ok? Outras coisas interessantes, né, que a gente deve observar são as famílias, né? Elas são destruídas, as crianças ficaram órfãos. E tudo isso vai gerar posteriormente as consequências, né, para os europeus e as pessoas, né, que entraram, que participaram disso aí, tá? Outra coisa importante, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, né, ele se fragmentou totalmente. O surgimento aí de alguns países, tá? Um país importante que surgiu nessa fragmentação do Império Austro-Húngaro foi a Iugoslávia, tá? E o desaparecimento de outros. Então, gente, o conflito, ele realmente foi muito prejudicial para muitos países que antes eram importantes, né? Principalmente aí o que eles chamavam de impérios, tá? Outra coisa importante é que nós tivemos aí, né, os alemães, que acabaram, além de serem extremamente massacrados, a gente vai ter outras coisas importantes aí, né? Por exemplo, o desmembramento dos impérios, como eu falei, principalmente aí do Império Austro-Húngaro. A Inglaterra, ela divide sua hegemonia com os Estados Unidos, que antes era mais importante. A gente vai ter aí a desvalorização do marco alemão, tá? Que era a moeda muito importante na época, do franco e do dólar. Isso vai gerar consequência para acontecer aí a crise de 29, que a gente também vai ver numa aula específica. Mas só para vocês terem uma ideia que a coisa foi muito complexa, tá?
Então, a gente tem que ter aí a observação para perceber, né, que o protecionismo que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas por meio de exportação de produtos, tá? Justamente porque a economia deles, a indústria deles também estava muito ruim, né? O encarecimento do custo da dívida, porque o cara que perdeu, a sua moeda ficou, né, muito enfraquecida e, consequentemente, ele tinha que pagar uma dívida muito alta. Então, isso é muito ruim, ok? As guerras, elas geram aí milhões de mortos, milhões de feridos, milhões de pessoas que ficam esfaceladas, as famílias. Então, para a gente fechar com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa não era mais a mesma, tá? Os presidentes substituíram os príncipes, porque eram cheios de príncipes lá. Os automóveis, submarinos e aviões, a partir desse momento, era uma realidade. Então, vocês observam que a situação ela foi ficando muito diferente do que existia antes. O cinema, o rádio expandiram-se pelo mundo e as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos. Então, tudo isso é consequência aí da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, é isso que eu tenho aqui para vocês, né? É isso que eu gostaria de ter falado. É lógico que foi de uma forma resumida, né? Porque tem mais coisas, mas vocês precisam estudar bastante, estudar com responsabilidade, porque só assim é que vocês vão conseguir aí êxito nessa sociedade tão competitiva. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.